Boa tarde. Então, o plano para hoje é a gente começar a estudar as equações diferenciais parciais parabólicas, em particular a equação do calor, do ponto de vista microscópico. Então, essa é a primeira parte de diversas aulas sobre esse tema. Então, a gente está interessado, como anteriormente, em equações do tipo derivada de u em relação ao tempo, igual a uma constante b, vezes Laplaciano espacial de u, sujeito a uma condição inicial, digamos em t igual a zero, igual ao zero, mais condições de contorno, boundary conditions. E o que a gente fez nas aulas passadas foi essencialmente uma visão macroscópica com base em médias ou em valores esperados de variáveis de fato microscópicas. Então, o plano para hoje e para as aulas que vêm e próximas aulas é atacar a visão microscópica. O que eu quero dizer por essa visão microscópica? Eu quero dizer que, se a gente pensar, por exemplo, na solução da equação do calor como algum tipo de concentração, e essa concentração está relacionada à quantidade de partículas se movimentando em um meio, então, na visão microscópica, a gente vai olhar para o percurso ou para o desenvolvimento de cada uma dessas partículas. Mas, evidentemente, que você não pode fazer isso olhando partícula a partícula. Você tem que, de alguma forma, olhar para propriedades médias dessas quantidades, e essas propriedades são descritas essencialmente por fenômenos probabilísticos, fenômenos de médias, fenômenos que envolvem espaço-probabilidade. Então, no primeiro momento, o que eu quero desenvolver com vocês é o conceito do chamado movimento browniano, ou processo de Wiener. E para desenvolver esse processo, esse conceito de medida de Wiener, movimento browniano, o que eu vou fazer é começar a nível bem mais elementar, olhando para processos probabilísticos do tipo passeios aleatórios. Então, isso é um modelo bastante simples de um movimento num espaço discreto, onde nós temos um reticulado. Eu vou colocar o tempo t horizontalmente, a variável espacial x verticalmente, e a ideia, primeiro na versão mais simples possível, é que se uma partícula está aqui, em um certo instante t, ela, no instante seguinte, ela vai para um dos vizinhos desse ponto, digamos, x igual a mh, com uma probabilidade 1/2 para cima ou 1/2 para baixo. Ou seja, eu estou me movimentando e em cada momento que eu me movimento, eu vou com probabilidade meio para um lado ou probabilidade meio para o outro. Tá legal? Isso me dá, então, um processo estocástico que
apesar de extremamente simples e fácil de explicar, ele serve como base para uma quantidade imensa de modelos importantes aí da física matemática e, essencialmente, ele está por detrás do processo que rege a equação do calor. E variações sobre esse tema estão por trás de equações parabólicas mais complicadas. Então, nesse meu conjunto aqui, nesse meu reticulado, eu vou introduzir um espaçamento tal entre um instante de tempo e outro, e um espaçamento h entre uma posição espacial e outra. Então esse aqui é o nosso reticulado de base. Mais cedo ou mais tarde, eu vou mandar tal e h para zero. Num certo sentido, isso está extremamente conectado com os métodos numéricos para resolver a equação do calor, o método de diferenças finitas em particular. Mas nesse momento eu não estou fazendo nenhuma alusão à equação do calor, ela vai aparecer como parte aí da teoria que a gente vai desenvolver. E de prêmio, a gente ainda vai ter uma maneira de construir o chamado processo de Wiener. Então, vamos estudar um pouco esse processo do passeio aleatório. E o primeiro problema que a gente está interessado é calcular a probabilidade que uma partícula esteja no estado x igual a m vezes h após t igual a n tal unidade de tempo. Ou seja, após n passos. Então é esse o probleminha. E para isso, aí é um exercício bem divertido. Lembra que a gente tem probabilidade 1 meio de ir para cima e 1 meio de ir para baixo. Então, se eu pensar que em n passos eu andei k na direção positiva e andei n menos k na direção negativa, eu vou estar em que posição? Eu vou estar em m igual a k menos n menos k. Ou seja, 2k menos n. E, consequentemente, o meu x correspondente vai ser o quê? O x vai ser igual a m vezes h, que é 2k menos n vezes h. Muito bem, mas qual é a probabilidade que eu esteja nesse ponto x? Exercício aí bem divertido. Essa probabilidade, então, xt, vai ser a probabilidade que eu tenha k caminhos para a direita, ou desculpe, para cima, né, positivos, após n passos. Então isso aqui vai ser o número dividido pelos possíveis caminhos. Então o número de caminhos para cima após
n passos, dividido pelo número total de caminhos. Nota que a probabilidade é igual para cima ou para baixo. Então, basta calcular o número de caminhos para cima que me dão k passos. Onde quem é k? K, e eu vou assumir que n e m são positivos, são pares. Então, daqui eu tiro que k é 1 meio de n mais m. E pk, bom, número de caminhos com k passos para cima é binomial de nkk, e o total número de caminhos é 2 elevado a n. Tá? Então, repetindo aqui a história, eu calculei o número de k movimentos para cima em um total de n totais movimentos. Isso é binomial de nkk, dividido por 2 elevado a n, que é o número de caminhos, porque a gente pode pensar que nesses n passos, eu tenho 2 possíveis alternativas, subir e descer. Então, 2 elevado a n é o número de alternativas aqui dos caminhos, e é claro que isso daqui tem que estar o k entre 0 e nzão, porque você não pode andar mais do que nzão caminhos, nzão números para cima. E agora, com base nesse cara aqui, eu posso começar a calcular. E esse x é exatamente m vezes h, o t é igual a n tal, e lembrando que o k é 1 meio de n mais m, e eu enfatizo que a gente está assumindo que eu estou tomando um número par de passos só para tornar a coisa mais fácil, aí para não me perder com detalhes se n é positivo, se n é par ou não. Bom, então, do ponto de vista prático, quando eu tomar, e eu vou voltar aqui um instantinho e fazer um desenho, quando eu tomar esse reticulado muito fininho, de alguma forma, o que eu vou ter é um caminho, ou um conjunto grande de caminhos, especificamente 2 elevado a n caminhos, tá? E eu vou ser capaz de calcular a probabilidade, por exemplo, de que em um instante t, um caminho esteja num certo intervalo. E eu agora quero ver como é que eu faço para tomar o limite quando h e tal vão para 0, de forma que essas coisas façam sentido. E para isso, eu vou calcular 2 quantidades fundamentais. Uma, que é o chamado deslocamento médio. E a outra é o desvio padrão desse deslocamento. E para isso eu vou calcular então o segundo momento do deslocamento. Então são as 2 quantidades que a gente está interessado em calcular. O deslocamento médio, usando aí a terminologia usual da física, a média da variável aleatória x, é, de fato, a média dessa variável m vezes h. Nota que a nossa posição, onde a gente vai estar, após n passos, é uma variável aleatória
tá? Num espaço de probabilidade. Igualmente, em cada momento tinha uma distribuição idêntica, mas evidentemente que após K-passos eu vou ter uma concentração maior na parte central e menor nas caudas, porque nas caudas eu teria que ter um grande número, né, de movimentos positivos ou um grande número de movimentos negativos. Tá legal, gente? Muito bem, e esse segundo momento é o que o pessoal chama de média de x ao quadrado. Isso é a média da variável aleatória M2 vezes H2. E se eu quiser calcular o que nos interessa, que é a variância, para obter o deslocamento quadrático médio, eu calculo a média de x2 menos x2. E isso me dá a chamada variância. Muito bem. E qual é o truque para calcular essas coisas? Bom, o deslocamento médio não é difícil ver que isso tem que ser zero. Por quê? Porque em cada momento eu tenho probabilidade igual de ir para cima ou para baixo. Então, na média, eu vou ficar parado. Tá legal? Claro que isso é somente na média. Mas eu posso, de fato, calcular isso em detalhe. E na média, agora a pergunta é o que acontece com esse segundo momento. Bom, qual é o truque para fazer isso? Tem vários truques, tem várias maneiras de fazer isso, mas uma maneira de fazer isso de forma bastante elegante é introduzir uma função geradora de momentos para a distribuição da variável aleatória K, onde quem é o K? O K é a variável aleatória que tem essa distribuição de probabilidade, binomial de n kk sobre 2 elevado a n. Se vocês plotarem isso num gráficozinho, para um certo n, o que vai acontecer é que ele vai crescer, depois vai voltar a níveis pequenos. E dividido por 2 elevado a n, quando n vai para infinito, isso aí vai se estender para a reta positiva toda, sendo que as extremidades vão ficar muito pequenas e o centro, que é n sobre 2, vai ser onde você vai ter aí o maior valor. O ponto é que agora a gente está, de fato, fazendo uma translação, porque a gente está interessado, de fato, na variável m, que é a metade. Então, a variável m é 2k menos n. Tá? Então, como a variável m, variável aleatória m, é 2k menos n, eu estou shiftando isso aí para a esquerda e o meu ponto é que isso vai dar zero. E, de fato, isso é fácil de ver. Se eu produzir, então, essa função gerador de momentos, o que eu faço? Então, eu construí essa função g de s, que isso é bem elementar, é bem divertido, é um exercício de fato, pk s a potência k. Bom, mas isso a gente reconhece imediatamente como sendo binomial. Isso daqui é o quê? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a n vezes 1 mais s a potência n. Tá? Porque a probabilidade pk é 1 sobre 2 elevado a n e o binomial nkk vai me dar o coeficiente da expansão desse produto 1 mais s a n. Então, como é que eu calculo as diversas quantidades? Bom, por exemplo, g de 0 é igual... Desculpe, g' de 1, o que é g' de 1? G' de 1
Bom, antes de mais nada, g de 1. O que é g de 1? G de 1 é exatamente 1 sobre 2 elevado a n, 1 mais 1 elevado a n, que, como se espera, dá 1. Isso é a probabilidade de qualquer um dos estados. O que é o g' de S? G' de S é soma k variando de 0 até n, k, pk, S elevado a k menos 1. Bom, de fato, k variando de 1 até n, porque o k igual a 0 dançou. Muito bem. Então, por que isso aqui é importante? Porque quando eu faço g' de 1, isso vai me dar soma de k, pk, que é o primeiro momento. O que é o g duas linhas de S? Isso é soma k variando de 1 até n, k variando de 2, k menos 1, pk, S elevado a k menos 2. E assim vai. Mas se eu sei exatamente quem é o g de S, por causa dessa fórmula aqui que é super simples, eu posso calcular derivar diretamente, com isso eu tenho momentos. Um truquezinho para fazer isso. Então, daí eu tiro o seguinte. A média de k, então, que é essa soma k variando de 1 até n, k, pk, é igual a 1 sobre 2 elevado a n. Soma k variando de 1 até n, k binomial de n, kk, mas o que é isso? Isso daí é o g', que eu posso calcular aqui em cima. Quem é o meu g de S, então? O g' de S é n 1 mais S a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui é exatamente, então, o g' de 1. Tá certo, gente? Mas, olha, então isso aqui dá n sobre 2 elevado. Dá n 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n, que é n sobre 2. E nada mais natural, se eu tenho esse meu movimento que eu subo com probabilidade meio e desço com probabilidade meio, quando eu vou aqui e calculo 2 vezes n sobre 2 menos n, isso dá 0 vezes h dá 0. Então, na média, o x andou 0. Então, a média de m, que é 2 média de k menos n, é igual a 0. E quem é a média de m ao quadrado? Bom, para isso, eu tenho que me lembrar que eu estou aqui calculando. Se a gente voltar aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso aqui é soma k variando de 2 até n de k ao quadrado pk sk menos 2 menos soma k variando de 2 até n de k pk sk menos 2. Tá? Então, procedendo, usando exatamente que o g duas linhas de S é igual a n, n menos 1, 1 mais S
n menos 2, claro que eu estou assumindo n maior do que 2, 2 elevado a n, eu posso então calcular a minha média de k ao quadrado. Eu vou deixar aí como exercício para vocês, uma conta super fácil. Isso daqui vai dar exatamente n mais 1 sobre 4, tá? Esse exercíciozinho. E daí eu tiro, usando novamente a relação entre m e k, que a média de m ao quadrado é igual a 4 média de k ao quadrado menos 4n média de k. E, juntando todos os terminhos, isso daqui dá exatamente n. Conclusão. M ao quadrado, que é o meu deslocamento vezes... m ao quadrado vezes h ao quadrado, que é o meu deslocamento quadrático, ele vai ser dado por alguma coisa da forma n vezes h ao quadrado. X ao quadrado vai ser n vezes h ao quadrado. E se eu quiser calcular o desvio padrão disso, raiz quadrada disso, raiz de n vezes h. Isso aqui é o meu desvio padrão. Então, visto de bem longe, o que eu tenho? Eu tenho esse nosso passeio aleatório, é um movimento que na média tem valor zero e se expande com raiz quadrada do número de passos vezes o tamanho do passo h. Esse tamanho do passo h é o tamanho x. Então, isso aqui me dá a escala espacial. E quem é a escala temporal? A escala temporal é n vezes o tamanho do passo. E aqui a gente vê uma coisa que a gente já tinha visto na equação da onda. Desculpe, na equação do calor, não na equação da onda. Na equação do calor, a gente tinha visto que du dt igual a Laplaciano de u, espacial, e uma maneira da gente mandar soluções dessa equação em si própria era mudar a escala t por lambda t e x por lambda 2x. Esse tipo de mudança deixava a equação do calor invariável. Aqui o que a gente está vendo é que o n e o raiz de n, o raiz de n espacial e o n temporal estão nessa relação. Muito bem. Então agora vamos ver como é que fica a equação que é satisfeita por essa probabilidade de transição. E vamos ver como é que isso se comporta quando h e tal vão para zero. Mas vocês notam que se eu quiser um limite não trivial para essa nossa distribuição aqui, eu tenho que, de alguma forma, pegar essas quantidades NH2 e N tal e tornar a relação entre elas constante e mandar o N para infinito. Essa constante é exatamente a tal constante de fusão que te dá a média de quanto o cara se desvia do valor zero, que é raiz de NH,
dividido pela raiz quadrada desse tempo. Tá? Muito bem, então vamos trabalhar agora com a probabilidade de transição. Então nota que se eu considerar a probabilidade que eu estou num ponto X, e eu estou fazendo tudo discreto ainda, em um instante t mais tal, a probabilidade que eu estarei nesse ponto X, digamos, vamos aqui nesse ponto X aqui em cima, é a soma de quem? De 1/2 probabilidade que no instante anterior eu estava em X menos H, mais 1/2 probabilidade que eu estava em X mais H no instante anterior. Ah, desculpa, aqui é T. Bom, mas isso aqui é muito parecido com aquele nosso esquema numérico para resolver a equação do calor. É só a gente colocar as constantes certas. De qualquer forma, para esse problema que a gente está trabalhando, a probabilidade que eu estou no instante t igual a 0, no ponto 0, é 1. E a probabilidade que x0 é 0 se x diferente de 0, tá? Porque eu estou partindo, sabendo que em t igual a 0 eu estava naquele ponto x igual a 0. E daí eu comecei a trabalhar com essas probabilidades. Isso daqui você pode deduzir também, usando aí a fórmula. Isso essencialmente é uma relação trivial nos valores da binomial, né? Essencialmente é uma dessas propriedades combinatórias do binomial. Mas agora o que eu quero fazer é tomar o limite disso daí, assumindo que tudo seja contínuo em relação a tal e em relação a H. Então, vou proceder intuitivamente e depois, como sempre, a gente justifica. Então, eu vou escrever P de x t mais tal igual, olha só que interessante, P de x t mais P derivado com relação ao tempo t em xt vezes tal, mais alguma coisa que é ozinho de tal. Ou seja, um resto aqui, quando dividido por tal, vai para 0. E a gente sabe que o P, bom, a gente assume que P de x mais ou menos H em T é P de xt, estou expandindo essa série de Taylor, Px(xt) vezes H, bom, de fato, mais ou menos H, mais 1/2 Pxx de xt, H ao quadrado, mais Ozinho de H ao quadrado, assumindo diferenciabilidade. Assumindo diferenciabilidade. Tantas vezes aí quanto for necessário. Bom, se eu substituir essa quantidade, ou essa expansão, essas expansões, na nossa equação
básica, o que eu obtenho é o seguinte: P de xt mais tal, eu obtenho pt de xt igual a 1 meio h ao quadrado sobre tal p diferenciado duas vezes com relação a x em x e t, mais Ozinho de H2 sobre tal. Peguei essa equação, coloquei aqui, essa expansão, coloquei aqui do lado esquerdo, peguei o lado direito dessa equação estrela e substituí pelos valores da série aqui em potências. Juntei tudo e obtive essa equação. Muito bem, e agora eu olho, e esse é um momento fundamental. Se eu quiser algo não trivial, eu naturalmente tenho uma relação a ser cumprida entre H e tal. Esse H2 sobre tal tem que ser alguma coisa que vai para uma constante finita, maior do que zero. O maior do que zero é porque essa equação fica instável se for menor do que zero. E a gente não quer resolver para trás, a gente está resolvendo para frente. E se for para zero, o lado direito desaparece, não fica derivado de P com relação ao tempo é zero, não fica uma coisa interessante. E se for para infinito, aí eu obtenho uma equação estacionária, em tempo não tem evolução. Então, eu estou interessado na situação na qual a relação entre H2 e tal é finita e igual a uma constante que eu vou chamar 2D fixo. E qual é a interpretação dessa constante 2D? Se a gente voltar na conta que a gente acabou de fazer do ponto de vista probabilístico, o desvio quadrático médio é raiz de n vezes h. O quadrado disso é n vezes h2. Então, no certo sentido, é a variância de quanto esse meu caminho está tendo é o n vezes h2. E a parte de baixo é n vezes tal, é o quanto você tem de movimento na escala temporal. Então, por unidade de tempo, é o quanto a minha variância está andando. Tá? Porque eu posso pensar que eu botei o n aqui e botei o n aqui. Isso daqui é o que a gente viu como, essencialmente, a variância de x, que nesse caso é o segundo momento, e a parte de baixo é o deslocamento em t. Então, essa quantidade 2D, no certo sentido, me dá o quanto está se deslocando espacialmente na média quadrática, dividido pelo quanto está se deslocando no tempo. A unidade disso é unidade, por exemplo, de metro quadrado por segundo. Tá? Claro que no sistema MKS. Bom, mas geralmente a unidade disso daqui é comprimento ao quadrado por tempo. Muito bem, e agora como é que eu passo
da solução que a gente obteve aqui para a solução da equação do calor. Tem uma maneira muito elegante de fazer isso através do teorema do limite central. Nota que isso daqui é Ozinho dessa quantidade quando o H e o tal vão para zero. Então, isso aqui, quando o H e tal vão para zero, isso aqui vai para zero. Fica essa parte aqui, e essa parte aqui é que eu chamei de 2D. Então, a equação, pelo menos formal, que eu obtenho no limite, é exatamente PT, P diferenciado, derivado com relação ao tempo, é igual a P XX, tá? Que é a equação do calor. Podia ter feito tudo isso em mais do que uma variável, em mais do que uma dimensão espacial, mas não fiz. E eu vou deixar essa parte aqui no quadro e vou para... agora olhar para o resultado de tomar esse limite. Quando H e tal vão para zero, mantendo a quantidade D fixa. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é passar do passeio aleatório para o chamado movimento browniano. E para isso eu faço uso do termo limite central. Então, a minha posição da partícula após J passos, XJ, após J passos, no tempo, é, então, um certo X de J vezes tal. Onde isso aí é uma variável aleatória. E o que acontece entre um passo e outro? Entre XJ e XJ menos 1, eu tive um deslocamento H vezes XJ, onde esse XJ aqui é uma variável aleatória que toma valor mais 1 ou menos 1 com probabilidade meio e meio para cada lado. De forma que eu posso escrever, dado que eu parti de x0 igual a 0, eu posso escrever o meu xn como h vezes soma de xj, j variando de 1 até n, onde x1, x2, etc., são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, e mais com média 0 e variância, vamos calcular essa variância rapidamente. Ela tem média 0, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, meio, meio, então dá variância igual a 1, se eu não errei em conta. Teorema central do limite nos diz que se eu pegar, então, Sn igual a uma soma, digamos, X1 mais mais Xn, tomar a média disso, onde X1, X2, Xn, etc., são variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas, essa Sn, quando renormalizada de forma apropriada, vai convergir em distribuição para a distribuição normal. E qual é a renormalização que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a raiz de n vezes Sn menos a média, vou chamar essa média de μ, mas a média aqui a gente sabe que é 0, e o teorema do limite central me diz que isso converge em distribuição para normal de média 0 e variância sigma ao quadrado. Onde
Nesse caso, sigma ao quadrado é 1. E nesse caso, a média μ é igual a 0. Agora eu tenho só que tomar cuidado, porque o que eu estou interessado não é o SN. Eu estou interessado em H vezes esse cara. Então, eu tenho só aqui eu tenho que me lembrar que H é dois D sobre T sobre N. O T aqui sobre N é porque esse cara aqui é o tal. E lembra que eu escolhi 2D igual a H ao quadrado sobre tal. Tá? Então é daí que está vindo o raiz quadrada ali. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Então, o meu xn vai ficar raiz de n vezes raiz de 2dt, 1 sobre n, soma xj, j variando de 1 até nzão. Está aqui a parte do TCL que eu estou precisando. Lembrando que a média do xj é sempre 0. E o xj ao quadrado é 1. Então, conclusão. Eu devia ter botado isso aqui como variável aleatória. A tradição aí de probabilidade, isso aí é xn maiúsculo. O xn de t converge em distribuição a um certo x de t, que tem uma distribuição raiz de 2 dt normal 0,1. Ou, se eu quiser reescrever isso, normal de média 0 e variância 2 dt. Geometricamente, o que está acontecendo? Agora a gente pode fazer um desenhozinho um pouquinho melhor. Eu vou voltar para esse segundo quadro aqui. Eu estou com um 0 aqui. Sim, só um segundo. Eu estou obtendo uma gaussiana após ter unidade de tempo, cuja variância é exatamente 2dt. Sim, por favor. Esse t, então, a pergunta que ele fez é muito boa. O que é o t aqui? O t é o que eu obtenho após n passos de comprimento tal. Então, lembra que a gente está movimentando esse reticulado, ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Em cada instante de tempo, eu ando tal unidade de tempo. Após n unidades de tempo, eu estou num tempo t igual a n vezes tal. O t é igual a n vezes tal. Eu lembrei que o h é obtido com base no na nossa equação fundamental que vai tomar o limite, que é h sobre tal é igual a 2d. E foi isso que eu usei aqui para voltar e colocar essas quantidades de forma apropriada. Porque, olha só, voltando aqui, eu tinha h vezes a soma dos QCJs. Mas isso dá, de um lado, raiz de n, de outro lado, n quadrado aqui, raiz de n quadrado aqui. Foi por isso que eu tenho esse 1 sobre n aqui. Tá?
Não porque... Sim, a pergunta dele, vou repetir a pergunta dele, pergunta muito boa. Por que a normal não é 2D vezes tal? Mas o tal está indo para zero. O meu intervalo de tempo entre um passo e outro está indo para zero. O que não está indo para zero é o tempo onde eu vou estar após um número de n passos. N vezes tal está indo para t. Ou de fato, por definição, é igual a t. N está indo para infinito, tal está indo para zero. O produto n vezes tal está sendo mantido constante igual a t. Por causa disso, então a gente volta aqui ao segundo quadro. Então, voltando aqui ao segundo quadro, esse passeio aleatório vai ter uma distribuição gaussiana de média zero e variância 2D vezes t. Mas, geralmente, eu posso pensar a nível condicional. E posso pensar o seguinte, usando aí a propriedade de invariância por translação e lembrando que os movimentos não têm nenhuma memória sobre o passado. Então, suponha que eu estou aqui com o meu tempo t, eu estou num ponto t0, andei para um ponto t1. E suponha que eu sei, que eu condicionei a minha informação ao fato que eu parti de x0 no ponto t0. Então, o que eu estou dizendo é que entre t1 e t0, então eu tenho um lapso de tempo, ΔT, igual a t1 menos t0. Aqui eu já condicionei com probabilidade 1, eu estou nesse ponto. A pergunta é qual é a distribuição de probabilidade dado que eu partir de x0 no instante t0. E a resposta é que isso vai ser uma gaussiana centrada em x0 com variância 2D ΔT e essa é a distribuição condicional ao meu x0. Agora, no princípio, partir de x igual a zero e eu posso ter batido em outros pontos. Mas condicionado ao fato que eu estava nesse ponto, é essa distribuição que eu tenho. Em particular, foi o que a gente acabou de achar ali. Condicionado ao fato que em t igual a zero a gente estava na origem, eu tive, então, a distribuição com variância 2D vezes t. Tá legal? Muito bem. Então, esse processo que a gente acabou de fazer aqui, de fato, é o processo fundamental para a construção da chamada, pequeno acidente de percurso, da medida de Wiener. A medida de Wiener vai ser caracterizada exatamente por olharmos para incrementos entre diferentes pontos consecutivos e exigirmos que, condicionado ao fato que eu estava num x0 em t0, eu vou ter uma distribuição gaussiana em t1 para a posição da minha partícula movimentando de acordo com o processo de Wiener. Então, na próxima aula, eu vou partir desse
dessa ideia, no certo sentido dessa heurística que eu desenvolvi, porque em vários pontos aqui eu fiz hipóteses, e eu vou construir um processo estocástico, ou seja, uma função do tempo t pertencente a 0 mais infinito e de ômega em um espaço de probabilidade ômega, que vai me associar com um valor b de t ômega. Isso daí é o que se chama um processo estocástico. Esse processo estocástico vai ter diversas propriedades. Os nossos caminhos vão ser contínuos. Ele vai ter uma lei gaussiana desse tipo aqui para incrementos. Esses incrementos vão ser independentes. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, T0, T1 e T2, o primeiro incremento é independente do segundo incremento. E assim por diante. E eu vou ter propriedade de invariância por translação. E eu vou ter uma propriedade super importante que é chamada propriedade de Markov. Mas isso vai ser o assunto da próxima aula. E, essencialmente, a maneira, então, da gente relacionar esse comportamento microscópico, micro porque agora a gente está pensando no comportamento de cada um desses pontos do espaço de probabilidade, que representa cada um desses possíveis caminhos de uma partícula, com o comportamento macroscópico das médias e das distribuições de probabilidade sobre esse espaço de variáveis aleatórias. É importante pensar no processo estocástico dualmente. De um lado, para cada ômega fixo, eu tenho um caminho. Por outro lado, para cada t fixo, eu tenho uma variável aleatória, bt de ômega, para a qual eu posso calcular as diferentes probabilidades de que minha variável bt esteja em um Euleriano ou um conjunto mensurável, mais geralmente. Então tem esse duplo aspecto, e vai ser através de valores esperados de quantidades definidas do tipo G de BTW que eu vou relacionar com a nossa equação do calor. Então, esse é o assunto aí da próxima aula.